E aí, marmotas, como é que vocês estão? Tudo bem? Friozinho gostoso, né? Aquele momento que você vai, o quê? Sentar no seu sofá, na sua cama, ou assistir de onde quer que você esteja ao Zoom Podcast. Hoje a gente tem um episódio especial com uma psicóloga que vai falar muita coisa pra gente. Eu sei que vocês estão curiosos, a gente já recebeu algumas perguntas também. Porque é um assunto, são vários assuntos, né, de crianças e adolescentes, né? E você fala, meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito no meu filho. Calma. A Natália Ferreira está aqui com a gente, ela vai te ajudar, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Bem-vinda ao Zoom, Natália. Muito obrigada, eu agradeço demais o convite. Tava te esperando aqui já faz um tempinho, viu? E eu também tava esperando vir. Muito bom. Falei assim, quando eu vou chegar naquele localzinho ali? Ó, a gente já fez a entrevista tríplice, né? Pra quem não sabe, a gente já trouxe a Lauane Silva, a Priscila Rodrigues e agora a Natália. Então a gente fez a tríplice coroa das psicólogas aqui da cidade. É o triozinho, também, gente. É o triozinho da cidade. Tá sempre juntas e shallow, não. Agora Isso. postando coisa, uma recomendando o conteúdo da outra. São bem dinâmicas nas redes sociais, vale a pena seguir também as meninas. A Privi aqui falou muito sobre relacionamento, a Lauane falou muito sobre ansiedade, que é o que acomete muitos de nós, né, também. E hoje você também vai aqui trazer seu expertise também para falar de vários assuntos. A Natália também, para quem não sabe, está se especializando em psicologia jurídica. Então vai falar para a gente sobre alienação parental e muitos outros assuntos, né? Sim. Então, antes da gente começar, eu queria agradecer, lógico, os responsáveis pela transmissão do Zoom Podcast, a Wolf Comunicação, nossa grande parceira. Também agradecer à Clínica Virtuosa, que, aliás, a gente sabe, né, que toda semana tem um sorteio de uma hidratação facial da Clínica Virtuosa e um presente para nossa convidada, que é uma hidratação facial lá da clínica também. Ai, que delícia. Muito bom. Já é o primeiro mimo. Ai, gosto. E aí, quem tá em casa também pode ganhar. Usando a hashtag Eu Quero Zoom, você concorre a uma hidratação facial da Clínica Virtuosa. Agradecer também a Francana Pizzas, a nossa outra parceira, que também tem o sorteio da pizza aqui durante o podcast. Hashtag Eu Quero Zoom. A gente tem a nossa aqui para nossa janta depois, posterior, junto com a nossa convidada. E hoje a gente tem um terceiro sorteio também durante o podcast, eu vou mostrar para vocês, que é dessa carteira aqui, da Ritussis Plus Size, ó. Dia das Mães tá chegando, né, gente? Ou então você quer se presentear, você pode, ganhando a carteira, usando a hashtag Eu Quero Zoom também. Aí você retira comigo aqui no Zoom Podcast, aproveita, conhece o estúdio também. Tem café aqui, viu? Quem gosta também, aproveita. Já vem conhecer, né? Já aproveita aqui o cantinho do café. E também, é claro, não podia deixar de falar da Turbucel, nossa grande apoiadora também do Zoom Podcast, referência no reparo de smartphones, tablets e outros aparelhos eletrônicos. E a Giron Franca Cari Canecas, que é a responsável também pelo outro presente da nossa convidada. Ó, falou que viu no Zoom, você tem desconto, viu? Tem um descontinho lá na Girão Franca Cari Canecas, que é uma empresa especializada na confecção de canecas personalizadas e outros itens. E essa é a sua. Eu amo pro caneca. seu café. Que lindeza. Para você aproveitar, tomar um Linda. cafezinho, tomar um chá, aproveitar esse pra eu frio. abrir agora? É. Ah, então tá. Abre e mostra pra galera também. Aqui eu só pra eu saber. Não, se é pra eu a abrir agora. gente faz. Abrir então aqui, tá. ao vivo. Ai, gente, pega essa carinha. Muito igual, Adorei, né? que Gostou? linda. Linda, amei. Linda demais. Gente, se você quiser encomendar, então, a sua caneca, chama a Giron Franca Cari Canecas no Instagram. E aqui é Fast Way, né? São 2 horas para confeccionar uma caneca personalizada para você, um presente exclusivo e inesquecível. Para você, para quem quer que seja. Maravilhosa. Sem delongas, agora a gente começa. O fim das publis. Vamos falar do negócio sério. Sim, agora é muito sério. Vamos falar sobre criança. Tudo sério, gente, que a gente fala aqui, na verdade. Mas assim, a gente tem que falar de outros assuntos, porque a gente sabe que é inevitável, né, Natália? Hoje em dia, a terapia, ela tem feito cada vez mais parte dos seres humanos e eu queria que muitas outras pessoas fizessem terapia. Ah, sim. Algumas começam desde muito novas, né? Quando os pais levam para a clínica também. Você atende prioritariamente crianças e adolescentes. Como que surgiu esse interesse? Eu atendo crianças de 3 anos até 24 anos. Eu atendo nessa faixa etária.
Na verdade, né, para quem não sabe, mas eu e a Lawane, a gente iniciou o consultório juntas. Então, a gente foi sócia durante um período. Apesar da gente ter se separado há menos de um ano, eu falo para ela, você vai ser sempre a minha sócia. Mas a gente, assim que a gente iniciou o consultório, eu sempre tive muito interesse em trabalhar com crianças e adolescentes, mas trabalhar com crianças e adolescentes implica em quê? Na compra de jogos, de materiais. E pra gente que tá começando na área, assim, logo no comecinho, né? É um investimento muito alto. Então, assim que a gente fez um ano de clínica, mais ou menos, aí que eu consegui vir ali me atualizando, buscando cursos e também podendo investir nessa área, né? Então foi aí que eu comecei, realmente montei uma sala, minha sala, nossa, as crianças que estão comigo, crianças e adolescentes que estão comigo desde o comecinho lá até hoje, que são quase 7 anos de atuação, lembra de cada sala, assim, né? Hoje que eu olho para minha sala, assim, no consultório e falo, nossa, hoje tá exatamente da forma como eu sempre planejei e sonhei. Mas foi um processo aí de construção, né, da sala, de todo o repertório que a gente tem aí de trabalho. Porque isso implica em muitos estudos, né? A gente se forma, mas nunca para de estudar. Nunca mais. Então, surgiu, assim, o desejo da faculdade mesmo. Na própria faculdade, quando eu fiz o curso, a maior parte dos meus estágios foi com crianças e adolescentes. A parte da psicologia jurídica também foi uma área que eu atuei na faculdade, na parte de estágio. Também atuei aqui na cidade de Franca no Conselho Tutelar do Centro. Então, dali veio crescendo, assim, esse desejo de estar cada vez mais atuando junto com eles e estar dentro dessa área, né? Que, é meu xodó. Eu sou apaixonada. E quais são as principais demandas que chegam no consultório em relação às crianças e adolescentes? Sim, atualmente, acho que tá todo mundo esperando eu falar o que atualmente é uso das telas, né, gente? Né, o uso de telas assim em excesso, né, questão do vício mesmo voltado para isso, a questão da ansiedade, depressão, a ansiedade veio crescendo ainda mais pós-pandemia, que foi algo, né, que todos nós vivenciamos assim, que foi algo muito difícil, tanto para nós adultos como para as crianças e adolescentes. E também, né, pós-pandemia, veio surgindo aí também a questão do toque, né, que as crianças desenvolveram aí por questões de doença, justamente por conta da pandemia, o medo de pegar doença, de morrer. Então, assim, desenvolveram o toque ali, a mania da limpeza, porque veio aquela parte de passar álcool em gel na mão. Então, todos os cuidados que a gente tinha que tomar, que ainda temos, e ainda na época eu sempre falava, gente, esse cuidado que a gente toma hoje, na verdade, sempre deveria ter existido. Sim. Mas a gente não se apegava muito naquilo. E aí, na hora que tudo aconteceu, ficou algo muito grande, muito gigante. Então, outra coisa também que eu recebo bastante dentro do consultório atualmente são essas questões. E questões jurídicas também, assim, que eu atendo como psicóloga no sentido de separação de pais que estão em processo de separação, principalmente também pós-pandemia, que é um número que veio aumentando depois da pandemia, até durante assim mesmo. E também faço parte dessa separação, né, de atender a criança para entender um pouco melhor o processo de separação dos pais. E também muito por conta também de alienação parental, que acontece quando há separação dos pais. Então, são uma das demandas também que eu recebo bastante dentro do consultório. Então, vamos por partes. Vamos para cada uma delas, porque realmente a gente sabe que hoje isso aqui é uma coisa que não sai da mão das pessoas, se faz presente. Quando não é aqui, a TV, enfim, vários dispositivos, né? A tecnologia é uma aliada, mas ao mesmo tempo a gente sabe que em excesso, tudo que é em excesso prejudica. E a gente vê que o pai tá ali, não tá aguentando mais, o filho fica chorando, falando na cabeça, toma o celular, usa. E a criança entra ali e vai achando que aquilo é normal. Como que você trabalha isso com as crianças? Então, primeiramente, né, antes de atender as crianças, eu sempre faço um atendimento com os pais para saber realmente o que tem acontecido. E conforme a gente vai se encontrando, eu vou dando orientações para eles de manejo em relação a isso. Eu sempre falo, né, gente, a psicoterapia... eu já atendi adultos, né, no primeiro ano de consultório, e assim, não que seja mais fácil, mas ao mesmo tempo sou eu e você enquanto adultos.
Agora, se eu atendo criança e adolescente, é eu, a criança, o pai, a mãe, os avós, os padrinhos, É a família inteira. É a família inteira, quem a criança conviver. Então, assim, acaba que a gente precisa alcançar todos eles. E pensando no uso das telas hoje, se a criança não tem o uso das telas, se ela tem o uso, não tem em casa, ela tem na casa dos avós. Se não tem nos avós, aí sai com a madrinha e com o padrinho tem com eles. Então, assim, é uma dinâmica que acaba que os pais também têm que conversar com toda a família para que, olha, isso é muito importante pra gente, a gente não quer que isso passe a ser prioridade na vida do nosso filho. E não adianta eu, enquanto psicóloga, mostrar pra criança que há vida depois das telas, se dentro de casa isso não mudar. Então, a orientação que eu sempre faço, e é uma das coisas que, assim, quando eu comecei a atender criança, não era uma pergunta que eu fazia para os pais, tipo, faz uso de telas? Hoje em dia já é uma das perguntas que eu encaixo dentro da primeira entrevista para saber quanto que aquela criança passa de frente às telas. Justamente porque o pai e a mãe chegam lá assim, por exemplo, meu filho tá com falta de atenção, não consegue fazer tarefas de casa, não consegue brincar sozinho, não tem ideias para se divertir sozinho. Então, assim, tudo isso tem relação com o uso de telas. E muitas vezes a gente leva a falta de atenção, muitas vezes, diretamente para algum tipo de transtorno. Então, a gente vai lá e fala, eu acho que tem TDAH. Mas quando, na verdade, pode ser somente um uso excessivo de telas, onde a criança perde o foco, perde a atenção. E isso tem, assim, grande reflexo na vida das crianças e no seu desenvolvimento. Então, eu trabalho isso com a criança, mas falando ali para os pais, olha, tem que tirar. E, assim, acho que neste aspecto eu sou até um pouquinho muito chata, sabe? Porque eu pego no pé mesmo, eu falo que, por mim, 0 telas. Natália, mas quando que ele vai poder? Nunca. Mas, assim, quando que ele pode ter um celular o dia que ele tiver dinheiro para comprar? Eu vou desse jeito, nesse nível, né? Porque, assim, tem crianças hoje em dia com 4 ou 5 anos que têm um celular. Sim. E eu acho isso muito grave. Esse acesso, né? Muito, muito fácil. Então, assim, acabou a bateria do dele, vou pegar o telefone da minha mãe. E, assim, a falta de repertório, né? As crianças crescendo nas telas, eu vejo, por exemplo, os desenhos no meu consultório. São desenhos de jogos. Desenhos de de vídeos que eles assistem no YouTube. E aí assim, é um repertório muito curto, porque assim, não existe só aquilo pra gente desenhar. Não existe só aquilo pra gente vivenciar. E querendo ou não, né, a gente fala assim, mas são desenhos infantis, e a gente fica olhando, a gente tá sempre por perto. Mas assim, nós mesmos, enquanto adultos, quando você tá ali mexendo no celular, quantas propagandas aparecem pra você? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Quantos lugares aparecem ali de notícias extremamente ruins pra gente clicar? Que a gente nem chegou a pesquisar algo sobre, mas aparece ali meio subentendido ali, sabe? Tipo, dá uma clicadinha aqui pra você ver o que tem. E assim, se eu não tô do lado da criança ali o tempo todo monitorando aquilo, e a gente não tá, não adianta a gente falar assim, não, eu tô ali. Não tá, você não tem tempo pra fazer isso. A gente não tem tempo pra ficar ali sentado do lado da criança, do adolescente, vendo o que ele tá fazendo. Às vezes é justamente pra você arrumar tempo pra fazer suas coisas que você dá o celular na mão da criança. Então, assim, a intenção é dar o celular e poder fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque se ele não tá em telas, ele vai estar fazendo o quê? E antes, né, era um questionamento muito das crianças, do tipo assim, se eu não mexer no telefone, eu vou fazer o quê? Mas hoje eu vejo que também é um questionamento dos pais. Se ele não usar o telefone, ele vai fazer o quê? Porque assim, gente, querendo ou não, eu tendo uma criança, eu preciso arrumar coisas para ela fazer. E isso me demanda tempo. E a tela eu tenho tudo pronto. E nesse caso, tirei o telefone do meu filho, então vou restringir a 1, 2 horas por dia no máximo. O que ele vai fazer no resto do tempo, Natália? O que faz com essa criança? Eu falo para os pais, tem um site maravilhoso que chama Pinterest. E eu entro lá várias vezes, né, para montar atividades para os meus pacientes. E assim, eu falo muito para eles. Brinquedos, por exemplo. Não tem a necessidade da criança ter, sei lá, 350 brinquedos dentro de casa. Até porque até nisso atrapalha
o fator atenção, porque se eu tenho vários tipos de brinquedos para brincar, eu não me prendo em nenhum. Eu não uso a criatividade em um brinquedo, eu vou passando em todos e eu não brinco com nenhum. Mas se eu tenho lá 4 brinquedos, eu uso a criatividade para utilizar aquilo que eu tenho. Só que quando eu tenho as telas e vários brinquedos, eu me perco naquilo, porque eu não penso sobre, porque cada hora eu posso estar fazendo alguma coisa. E a atenção é algo ensinado. A gente precisa ensinar as crianças a prestar atenção, a estar no ambiente, a entender o que está acontecendo ali naquele local. E se eu privo ela disso, entregando as telas para ela, ela não vai aprender a fazer isso sozinha. No começo, quando a gente tira as telas, vai ser realmente difícil. A criança focar e querer brincar com aquilo que eu proponho, porque querendo ou não, gente, as telas são mais legais, com toda certeza. Sim. Né? Mas depois de um tempo ela vai se habituar, ela vai entender que tipo é isso que eu tenho para brincar. Eu não tenho mais o que fazer. Minha mãe não vai me entregar o celular, porque aí é um processo, né, de entender que tipo não, eu não vou ter o celular mais. São 2 horas por dia e acabou. 1 hora por dia, 2 horas por dia para mim é muito. É muita coisa ainda. É muita coisa ainda. E assim, querendo ou não, acaba se dividindo também, porque vai para a tela da TV, pro celular, pro tablet, pro computador, pro videogame. E assim, tudo isso acaba que você não fica 2 horinhas só no celular. Porque aí desliga o celular, você vai lá e liga a televisão. E televisão é uma coisa que fica ligado constantemente. Eu não sei assim, pelo menos lá em casa, gente, é um negócio assim. Eu não assisto televisão, mas você pode chegar lá em casa que ela vai estar ligada. Ela vai estar ligada, conversando sozinha. Mas ela vai estar lá, funcionando. Então, assim, a gente deixa lá. E, assim, não sei na casa de todo mundo se é assim, não posso generalizar, mas querendo ou não, já enjoei disso aqui, vou lá, então, pro computador, vou lá pro videogame. Então, a gente tem que criar. E aí começa do zero, porque se a criança ficou muito tempo nas telas, eu preciso recomeçar. As práticas de esporte, nossa, eu pego muito no pé em relação a isso. Porque, assim, quantas crianças sedentárias que não praticam nenhuma atividade física, aí chega lá no consultório, olha, super ansioso. Que atividade física que pratica? Nenhuma. Então, como é que a gente faz? Sendo que a prática de esportes é algo que auxilia muito nisso. Na ansiedade, no estado deprimido, gente, para ter saúde, independente. Então, assim, é algo que deveria ser obrigatório dentro do currículo da vida de todo mundo. E, assim, é algo primordial. E aí a gente deixa lá nas telas, mas não sai, às vezes, para jogar uma bola, tudo que leva tempo. Porque se a gente for pensar, hoje em dia nós estamos muito práticos, né? Uhum. Nós queremos coisas fáceis, práticas, imediatas e assim, criar filhos não é prático, não é imediato, não é agora que eu vou colher os frutos daquilo que eu estou plantando, porque assim, eu pego ali um bebê para que ele venha se desenvolvendo junto comigo, porque eu também vou aprendendo com isso e assim, eu preciso de tempo para fazer isso. Eu preciso plantar todos os dias, regar todos os dias e para colher esse fruto eu demoro muito tempo. Então, por isso, muitas vezes a gente vai ver a parte prejudicial do uso das telas lá na frente. Porque isso é o tempo, é o hábito ruim, né? Nem sempre ele traz um impacto de primeiro momento. Ele demora aí um pouco para aparecer. Ou às vezes não, quando isso torna em excesso muito pequeno. Como, por exemplo, 10, 11 horas na frente do computador, que é o que tem acontecido. E até agora, até com essa questão da pandemia, né, virou meio que também uma desculpa, né, para que as crianças e os adolescentes pudessem ficar mais tempo ainda na tela do computador, em frente à tela do computador, então do celular. Porque, não, eu tenho que fazer lição, eu tenho que acompanhar a aula e etc. Só que aí vai ficando muito mais tempo. E a pandemia, a gente sabe que atrapalhou muito também no desenvolvimento das crianças, né? Sim. Você acha que além do fator emocional, atrapalhou também no sentido cognitivo? Eu acredito que na parte de aprendizagem das crianças, com toda certeza, até porque nem toda família tinha condições de dar o suporte para essa criança dentro de casa. Pouquíssimos pais teve condições na época de parar e ensinar o seu filho ou de contratar um professor particular para que desse aulas em casa. Então, isso provavelmente atrapalhou.
E a parte emocional também atrapalha no aprendizado. Então, assim, quantas crianças e adolescentes perderam seus familiares e quando retornam para a escola, retornam com medo, porque sabe que perdeu aquele ente querido por conta do Covid. Então, para retomar, foi um caos, gente. Para retornar às aulas foi um caos, por ansiedade de crianças e adolescentes que tinham medo de ir para a escola e pegar Covid, tinham medo de voltar e não saber socializar, porque passou 2 anos dentro de casa, então como que eu vou puxar assunto com o meu coleguinha? E assim, medo de provas, porque o que aconteceu? As provas passaram a ser online, e online eu pesquiso. É muito mais fácil. Presencial não tem jeito. Presencial não tem jeito. A gente sabe que eles colam, né? E tá tudo bem. Faz parte, quem nunca. Mas, assim, ainda assim, é muito pouco perto do repertório que a gente tem na internet quando a gente está pesquisando. Então, assim, com certeza atrapalhou. E até a parte do aspecto emocional foi uma questão que eu falei muito na época, porque os professores, eles teriam que abordar isso dentro da escola. Porque, querendo ou não, por mais que a gente pense no aprendizado, nossa, as crianças vamos pensar em como que elas vão chegar, em como que a gente vai atuar, porque, assim, a gente vai ter que olhar individualmente para cada um, porque, assim, uns vão estar lá na frente, outros vão estar atrasados, outros não aprenderam nada, outros aprenderam tudo, e a gente teria que olhar para eles de forma individual. E como é que um professor dentro de uma sala de aula olha para 30, 45 alunos de forma individual? Realmente é muito difícil. Então, assim, é um suporte, um apoio escolar entre todos da escola, com família, com todo mundo reunido, para tentar trazer o melhor para a criança, tanto no aspecto de aprendizagem, quanto também no aspecto emocional. E nessa parte da ansiedade, que a gente sabe que se faz muito presente, né? Pela questão da pandemia e por todos os outros fatores, como que a gente pode ajudar a criança? Por exemplo, o pai e a mãe estão vendo isso, então alguém que é responsável por essa criança e esse adolescente vê isso, além da terapia. Porque a gente sabe que é interessante levar a criança... Ai, nossa, precisa ter um puta problema pro meu filho ir na terapia. Não. Nenhum de nós. Nenhum trauma, nem nada. A terapia faz bem de modo geral. Assim a gente tivesse mais essa cultura de não ir pra terapia só quando tem alguma coisa muito complicada pra resolver, né? Com certeza. Mas assim, aí a criança, tá, beleza, ela foi pra terapia. O que a família pode fazer também pra poder dar esse amparo pra essa criança? Primeiro, eu sempre falo para eles, não vamos desesperar, porque assim, vendo a criança ansiosa, os pais muitas vezes ficam com medo do que aquilo pode desencadear, como que essa criança pode se sentir. E normalmente a ansiedade vem mais aí, muito forte, mais para os adolescentes. E assim, eu sempre falo para eles, olha, vamos aprender a sentir, porque assim, hoje em dia ninguém quer sentir desconforto, nenhum. E sentir ansiedade é desconfortável, né? Não é legal. Eu mesmo falo pra vocês, né? Em qualquer coisa que eu vá fazer, primeiro que eu sempre falo pros pais, a ansiedade é algo comum, todos nós temos, é algo inato. O que muda é como cada um lida com isso na vida. Mas eu mesma, na hora que eu cheguei aqui, falei, nossa, estou extremamente ansiosa. Mas aqui na minha cabecinha, ó. Né? Porque é algo novo, é diferente, eu nunca participei. Então, assim, conforme a gente vem para a situação e vai sentindo, a gente vai se habituando. Mas quanto mais eu tento ignorar, quanto mais eu tento não vivenciar aquilo, mais difícil aquilo fica para mim. Então, a criança está ansiosa de ir para a escola, então vamos tirar da escola, vamos passar uns dias em casa. Não, gente, vai para a escola. Vai para a escola, porque eu preciso enfrentar aquilo de certa forma. Tirando que, assim, a gente passa metade da nossa vida dentro da escola, né? Primeiro dentro da escola, depois dentro da faculdade, uns 5, 6 anos, quando não mais. Então, assim, são coisas que a gente precisa encarar. E aí a gente vem encarando isso, mesmo que seja por etapas, de forma mais aos poucos, de forma mais prática, mas ainda assim a gente precisa enfrentar. Não adianta eu tentar... teve uma crise de ansiedade, agora então vamos guardar a criança dentro de uma caixinha para que ela não passe por isso mais. Não tem como isso acontecer. Então, assim, frustrações, a criança ter que lidar com momentos difíceis, com situações que ela vai se sentir desconfortável, faz parte da vida. E não adianta eu privar a criança para ela lidar com isso na fase adulta, porque ela não vai saber, assim como ela não sabia quando ela era criança, porque eu não permiti com que aquilo acontecesse. Então, tá lá, tô ansiosa,
Claro que, né, tem vários níveis de ansiedade aí, né, gente? Então vamos pensar assim que uma crise em si realmente de ansiedade, né, que é tremor, sudorese, a criança fica lá estagnada, muitas vezes tem aí vertigem, tremor, então assim, tudo isso eu sei que os pais ficam com medo, mas assim, Natália, o que a gente pode fazer? Senta do lado e fala que você tá lá. É isso, porque assim, não tem como a gente tirar aquela sensação da criança. E assim, é ficar calmo do lado dela, porque se você se apavora, a criança também se apavora. Porque ela não vai ter um norte, né? Porque ela não tem um norte. E quem que é o porto seguro da criança e do adolescente? Os seus responsáveis. Então, por mais difícil que seja, a gente fica ali do lado, olha, vai dar tudo certo. Trabalhar a respiração, falar pra ele, olha, respira, tenta manter a calma, bebe uma água. E aí, quando vai pra psicoterapia, a gente ensina técnicas que possa colaborar, né? Uma respiração mais correta, compreende ali quais são os pensamentos que levam a ter ansiedade, quais são os medos. Mas eu sempre falo, gente, tira o foco. Vive a ansiedade, mas tira o foco do pensamento e presta atenção no que você sente. Porque a maioria das vezes das crianças e adolescentes que entram ali numa crise de ansiedade, às vezes pensam que não vai conseguir respirar. Então, assim, essa falta de ar que existe não é porque está faltando ar, mas é porque a gente está respirando de uma forma irregular. E aí eu sempre falo, olha, o ar não vai faltar, não. Tem ar para todo mundo nesse mundão aqui. Então, assim, o ideal é corrigir a nossa respiração. Então, assim, ensino isso dentro da psicoterapia, falo para os pais também, oriento eles a fazerem isso. Mas o mais importante de tudo, manter a calma, estar do lado da pessoa, da criança, do adolescente, e também não desenvolver neles, por exemplo, essa parte de escola, né? Às vezes a criança tem uma crise dentro da escola e aí acaba virando hábito. Todas as vezes que tem a crise, a criança pede para ligar, os pais buscam. E aí a criança entende que na hora que ela tem uma crise de ansiedade, ela pode ir embora da escola. E aí então ela passa a ligar sempre, sabe? Porque assim, é interessante ir embora da escola. É o que ela quer. Aí é o que ela quer. Então, assim, eu me proporciono aquilo, eu me permito me sentir daquela forma, de forma tão, assim, exagerada, no sentido de permitir mesmo, porque, assim, isso também pode acontecer, eu sentir a crise de ansiedade, mas fazer com que aquilo cresça dentro de mim, para que eu tenha uma desculpa para ir embora. Então, até isso a gente tem que identificar e ter um manejo, porque senão eu busco a criança na escola todos os dias. Porque é fácil, né? Eu falo para os pais, gente, ir na escola muitas vezes não é legal. Tem criança que gosta, mas tem criança que não. E aí tem como a gente obrigar a criança a gostar? Não tem. Então, o que eu mais investigo com as crianças mas o que você gosta lá? Eu gosto de comer, tá ótimo. Pelo menos você gosta de alguma coisa. Tá gostando de comer a comida da escola, tá bom. Mas assim, você tem que ir lá estudar, né? Então, assim, a gente vai, conversa bastante sobre isso, mas assim, tem como regular. Mas precisa buscar ajuda, né? E não demorar. Né, gente? Não vamos esperar piorar a situação para que a gente possa procurar ajuda, porque senão fica difícil. E no caso, a gente sabe que além da ansiedade, outro mal que tem acometido é a questão da depressão. E uma coisa que chama atenção, né, nos dados, nas pesquisas que saem, é a questão da idade. Porque tá aparecendo em casos cada vez mais jovens. As crianças estão apresentando sintomas depressivos, adolescentes também, até com tentativa de suicídio também. Então, assim, são situações graves e que a gente precisa falar sobre elas e não adianta ficar tentando esconder a sujeira debaixo do tapete, né? Quando chega no consultório, tem alguma média de idade para você? Como que se trabalha também? Acho que os mais, pensando aqui em idades que eu já trabalhei depressão, acho que dos mais jovens, assim, foi 10 anos mais ou menos que eu já trabalhei. Mas até pensando nisso, eu ia trazer 2 livros para indicar aqui e acabei esquecendo de passar no consultório para pegar. Mas esses dias eu li um livro que chama Geração do Quarto. E, assim, é um livro bem interessante sobre essa questão, fala bastante sobre a depressão, mas unindo ali também a parte do uso das telas, porque o que acontece? Esses jovens, nesse livro, eles trazem muito o aspecto da criança estar dentro do quarto para o uso da tecnologia, mas também para fugir da realidade.
Então, assim, problemas dentro de casa, discussão entre os pais, do relacionamento, né? Bullying na escola, não ter amigos na escola. Então, assim, ter dificuldade de socializar. E a parte de socialização vem crescendo cada vez mais a dificuldade de socializar justamente pelo uso das telas, porque eu fico mais tempo na tela do que no convívio com pessoas reais. E tanto que dentro do consultório eu até brinco, eu falo assim, mas você tá me falando de um amigo real ou de um amigo de internet? De internet. E você tava vendo essa pessoa presencial ou você tava conversando com ela por internet? Eu sempre pergunto isso. Na brincadeira, mas ao mesmo tempo sendo algo muito sério, porque assim... Eu nunca sei com quem que eles estão falando e a maioria das vezes estão conversando pela internet. E assim, essas crianças e adolescentes, esse livro traz essa reflexão de que estão dentro do quarto por um motivo. E nós estamos permitindo que isso aconteça. No sentido que a criança pega seu telefone e vai para o quarto e eu fico na sala com o meu telefone, meu marido, minha esposa fica em outro cômodo do quarto. Cada um para um canto com o seu telefone. E assim, muitas vezes se comunicam dentro de casa pelo telefone. E assim, eu não sei o que tá acontecendo com essa criança lá dentro do quarto. E aí, de repente, essa criança pega e, sei lá, tem uma tentativa ali de suicídio. E tipo, nossa, o que aconteceu? Como que... não demonstrou nenhum sinal. Demonstrou? A gente demonstra sinal o tempo todo. A forma como a gente lida com as situações da vida, os nossos amigos, as pessoas que a gente convive. O meio conta muito, principalmente na formação das crianças e adolescentes, até para isso, no sentido da depressão, da ansiedade. Com certeza. Na escola também, né? Sim, pensando ainda mais na parte da adolescência, né? Os adolescentes mesmo, você vai lembrar da sua fase, né? Como eu sempre lembro muito da minha, que a gente se afasta um pouco do ambiente familiar para estar mais com os nossos amigos, mais num grupo. E pensando que a gente quer se identificar com aquele grupo. E até esse afastamento, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, não é porque o adolescente se afastou que eu vou falar assim, não, deixa ele lá, no tempo dele ele volta. Não, eu busco. Eu quero saber, eu preciso saber onde esse adolescente tá, quem são as pessoas que esse adolescente anda. Eu preciso trazer ele para dentro da minha casa, nem que eu tenha que trazer o grupo. Então, assim, a Natália é 10 pessoas, não tem problema, põe as 10 pessoas dentro da sua casa. Conheça os pais dessas 10 pessoas. Conheça como esses adolescentes conversam, sobre o que eles conversam, do que eles gostam. Não tô falando pra gente se tornar melhores amigos, porque somos pais. Né? Somos adultos, nós que fazemos a parte de orientação, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Então, assim, tem uma grande influência a forma de lidar com os problemas. Então, assim, se um amigo meu teve lá uma discussão na família e a opção dele foi cometer algo contra a sua própria vida, é uma ideia legal. Por que não? Como que faz isso? E até... eu vi na internet, e aí... Por que não? E tem vários vídeos na internet, eu até estava vendo esses dias, no TikTok mesmo, incentivando ao suicídio. De forma, assim, não tão explícita, mas a gente que é mais velho, assim, a gente olhando, a gente entende claramente o que eles estão querendo dizer. E, assim, o TikTok tá bombando, né? Então, sim, assim, e são vídeos, assim, extremamente tristes. Porque, assim, penso o quanto essas crianças perdem tempo ali, crianças e adolescentes, e querendo ou não, é uma forma de falar, não, se eu não tô conseguindo resolver esse problema do meu jeito, então é mais fácil sumir, é mais fácil não fazer parte dessa família, ninguém tá interessado em mim. Então, são diversos pensamentos que acabam levando a criança ou adolescente a pensar nisso, justamente pela imaturidade. Por isso eu falo, não ao uso das telas, justamente pela falta de maturidade de lidar com o conteúdo que tem ali. Sem dúvida. Vamos ver, a galera está participando aqui também. Patrícia Toledo, sempre bom ouvir você, Natália. Beijos. Vinícius Melo está participando. Tiago Rossioli, Gustavo Vilas Boas, Keila Alves. A Keila já está firme aqui, ó, Voz da Consciência. Ela tá decidida a ganhar um sorteio também de novo. O pessoal está participando. Uma dúvida, Natália, que chegou para a gente também foi a respeito dos conflitos, né? Que a gente sabe que eles acontecem muito por diversos motivos, dos pais com as crianças e principalmente com os adolescentes, porque é uma fase
muito desafiadora, né? A gente sabe, os hormônios estão mudando, a personalidade da pessoa está sendo moldada ali também. Sim. E a gente sabe que, às vezes, a superproteção atrapalha, assim como você deixar correr muito solto, né? Como que o pai, a mãe e os responsáveis podem encontrar o equilíbrio? Primeiro, você não precisa ser amigo do seu filho, né? Você precisa, mas não precisa. É porque eu falo muito assim para os pais, que entre o 8 e o 80 tem o 44. Uhum. Então, assim, às vezes a gente quer ser muito legal com medo de perder aquela vivência com o adolescente, ou às vezes a gente também é muito rígido e não permite também que o adolescente faça as coisas, porque tem várias vias, né? Se a gente é muito rígido, o adolescente começa a mentir, começa a fazer, ter alguns certos tipos de atitude que chega até nós de forma muito negativa, muito ruim. E também, se a gente é muito amigo, o adolescente acaba confundindo as coisas e entra também com a falta de respeito. Sim. E assim, primeiro ponto, né, gente? Conversar muito com as crianças e os adolescentes. Demonstrar o tempo todo que a gente está ali para acolher, para ajudar, para entender a situação. Porque assim, ó, se eu não dou abertura para conversar, o meu filho vai conversar com outras pessoas. Sim. E essas outras pessoas, muitas vezes eu não sei quem é. Por isso eu falo, conheça os pais dos amigos do seu filho. Justamente para você saber com quem ele conversa. Porque a partir disso eu vou saber ali mais ou menos como aquela pessoa é. Mais ou menos, porque a verdade é que a gente nunca conhece alguém assim, literalmente. Mas pelo menos eu vou entender um pouco ali qual é o funcionamento, a dinâmica daquela família. E assim, entender o que o meu filho tá pensando sobre isso. E assim, muitas vezes, né, eu vejo os pais indo conversar com os filhos e a gente já chega com um julgamento, né, com algo pronto. Muitas vezes também com a nossa própria experiência. Ah, mas porque na minha época não era assim. Não, não era mesmo. E agora também não vai ser. É por isso que agora as crianças estão fazendo terapia. Porque na sua época não era assim. Aí descontou tudo na criança. Tudo. E todas aí, as crenças e valores. Valores, exatamente. E assim, acontece que essa parte, tipo, que a gente utiliza muito como exemplo. Ai, na minha época acontecia isso e isso. E assim, não é mais na nossa época. Na minha época eu já trabalhava. Na minha época eu era responsável por aquilo. Tá, gente, trabalho infantil nunca foi legal. Com 8 anos, trabalhava. Aí joga uma responsabilidade na criança ou no adolescente de corresponder a uma expectativa que é muito complicada, né, de ser suprida. Sim, eu penso que o que vem acontecendo hoje, né? Nós não... O ideal seria que a gente viesse colocando responsabilidade na vida dessa criança, desse adolescente desde pequeno. Pequenas responsabilidades, guardar os brinquedos, guardar seus sapatos, arrumar seu lanche, sua mochila da escola, cuidar dos seus bens, que faz parte também, organizar seu guarda-roupa, isso tudo conforme a idade. A criança vai crescendo, quanto mais a gente cresce, mais responsabilidades a gente adquire. Sim. O ideal seria esse. E aí o que acontece? A criança nunca fez nada. Quando ela faz 15 anos de idade, eu tô chutando baixo ainda, viu, gente? Porque 15 anos... É pouco ainda. Mas assim, quando chega ali nos 15, olha, você precisa agora arrumar seu quarto, limpar a casa, lavar o banheiro, fazer comida. Aí o adolescente faz assim, mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Acontece que os adolescentes, eles são, dentro de casa, não vou dizer visita, mas parece que eles moram ali de favor ou pagam todo mundo que tá dentro de casa para servi-los. Sabe? Mais ou menos assim, porque ninguém faz nada. E esse tipo de construção faz parte do nosso desenvolvimento. É ensinado. Ninguém sabe fazer as coisas se eu não ensinar. Se eu não demonstrar aquilo para a criança e para o adolescente. Então, isso vem aumentando essa carga. E aí, acontece que, um certo momento, a gente fica perdido, porque na hora que eu quero exigir, eu não consigo mais. Porque eu nunca exigi nada. Eu sempre falei, não... Deixa, na hora que crescer, assume responsabilidade. Não assume. E a gente vê também que tem muito do peso de menino e menina, né? Não, para as meninas a gente vai passar as responsabilidades, elas vão aprender, ainda tem um pouco disso também, né? Sim, muitas vezes ainda acontece. De achar que a filha tem que fazer e o filho não. E isso gera conflitos com os irmãos também, né? Se vivem num ambiente familiar desses...
Aí fica mais difícil até de conciliar também, né? Eu vejo assim, eu sempre falo muito sobre divisão de tarefas iguais, independente. Acaba, às vezes, sendo um pouco desigual pela idade, mas eu não separo atividades por feminino ou masculino, eu separo atividades por idade, de preferência. Porque uma criança de 4 anos não consegue fazer o que um adolescente de 15 faz. Mas é independente, ambos lavam, passam, cozinham, todos têm que aprender, não por uma questão de cuidados da casa, mas uma questão de sobrevivência. Porque amanhã, se eu quero sair da minha casa, eu falo muito isso para os adolescentes dentro do consultório. Eu falo, você tem o desejo de sair de casa, pegando aí os meus jovens de 18, 19 anos, você pensa em sair de casa, mas você não sabe o preço de uma bolacha no supermercado. Então, como é que você vai sair de casa? Você não sabe fazer um arroz, então você quer sair de casa para quê? Então, a gente vem conversando sobre isso para entender que não é só arrumei um trabalho, juntei as minhas coisas e fui embora. É ter responsabilidade sobre aquilo, sobre gerenciar um lar, sobre ter responsabilidades com a minha casa, comigo, porque, assim, eu preciso dividir o tempo para tudo isso. Sim. E o tempo, nossa, não é por nada não, mas tem pouco, hein? Muito pouco. Tem muito pouco, eu queria ter mais. Mas, assim, é muito difícil gerenciar tudo isso, mas claramente não é impossível, porque todos nós fazemos, porque eles não podem fazer. Só que o gerenciamento de tempo faz parte de nós, enquanto adultos, orientar. E, assim, aí, o primordial também, o que mais acontece, chega ali na fase do terceiro colegial, no ensino médio, vão sair ali e tem que escolher uma profissão. E aí há uma pressão gigantesca e essa bomba explode, gente, porque eu nunca cobrei nada. E aí, de repente, olha, agora é hora de você trabalhar e você tem que escolher uma profissão pro resto da sua vida. O adolescente entra em choque. Ele fala, meu Deus, que responsabilidade é essa que eu tenho que carregar, que eu nem sabia. E você acha que a gente tem criado cada vez mais uma geração mimada? Fraca. Muito fraca pra aguentar as coisas. Muito frágil, sabe? Muito... De não aceitar levar um não. Não aceita levar um não, tudo é muito difícil, sabe? E pequenas coisas, assim, de tipo, eu tenho que ir pra escola de pé. Nossa, misericórdia, quem dera se meu problema fosse esse. Nossa, espera chegar a vida adulta, os boletos chegarem, calma. Meu Deus do céu, você tem que ir pra escola de pé, vamos trocar, vem trabalhar que eu vou pra escola de pé pra você. A gente troca aqui 3 contas, aí a gente resolve. E também, assim, eu entendo que hoje em dia, né, pra uma criança ir pra escola de pé, hoje engloba muitas coisas, no sentido de que também nós vivenciamos em outra fase, né? Quantas vezes eu fui pra escola a pé, assim, em diversas etapas da minha vida, só que hoje em dia a gente sabe que a questão da violência, a falta... Uma segurança maior. E a falta de responsabilidade também que nós não passamos para eles não permitem com que eles venham da escola a pé ou vão a pé. Porque justamente por essa imaturidade, pela falta de se responsabilizar, entendendo que aquele é um momento que precisa ter atenção, que você precisa ter foco, precisa observar. Eu tenho uma coisa, né, como eu andava muito a pé quando eu era mais nova, ando até hoje de vez em quando, a Priscila Lawane até me zoa por causa disso, ando de pé e ando de ônibus, elas querem morrer. Mas antigamente, quando eu saí de pé, minha bisavó falava sempre assim pra mim: Natália, sempre olha pra trás pra ver quem tá andando atrás de você. E é uma coisa que, assim, eu carreguei isso a minha vida inteira. Hoje, quando eu tô andando de pé, nem sou mais criança. Você olha. Eu sempre olho pra ver quem tá andando atrás de mim. Ela fala assim, se for um cara esquisito, você troca de calçada. Ela sempre falava isso. Então, assim, pra que eu faça isso... Eu não posso estar com o celular assim como a gente anda na rua hoje em dia. A gente tem que tirar o foco daquilo e observar as pessoas ao meu redor, entender o ambiente que eu tô. Eu preciso prestar atenção naquilo. E hoje em dia a gente anda na rua o quê? Caindo, porque assim, você anda com o telefone grudado na testa. E como é que você vai prestar atenção numa coisa dessa? Faz parte, né? E até a gente falando, né, de prestar atenção, de dar sinais, pensando nos ataques todos que tiveram nas escolas, né, nesses últimos tempos, é uma coisa que eu falei muito para os meus pacientes dentro do consultório. Vocês ficam tão alienados no mundinho de vocês, presos nas telas, olhando somente para aquilo que é do interesse de vocês ali,
que vocês não percebem os sinais em volta de vocês. Sinais de pessoas que lidam com situações de forma agressiva, sinais de colegas de sala que estão sofrendo bullying, vocês não estão fazendo nada. Não que eles vão tomar partido da situação, mas assim, avisar alguém, reportar aquilo para alguém, ir conversar com a pessoa, olha, você está precisando de ajuda? Tá acontecendo alguma coisa? Não observa aquela pessoa que é mais isolada, quanto mais isolada é, melhor, a gente acaba deixando ela mais isolada ainda. Claro, a pessoa também tem parte nisso, pelo fato de escolher ali estar isolado o tempo todo, mas nós também temos, enquanto estamos vendo aquilo e não estamos fazendo nada. Às vezes ela sofre um bullying tão grande que ela não consegue enturmar também, ela vai se isolando, né? Acaba ficando ali num cantinho. Então, assim, são várias coisas que a gente pode ir observando das pessoas ao nosso redor que a gente entende que aquela pessoa vai fazer alguma coisa dentro da sala de aula? Não significa nada. Mas, se aquela pessoa tem algum comportamento diferente, eu vou saber. Olhando dentro da sala de aula, quem seria a pessoa propícia para fazer um negócio desse? E nessa questão desses ataques, né, nas escolas, porque a gente sabe que escola, creche, enfim, né, gera uma insegurança muito grande nos pais e nos responsáveis e nas próprias crianças, que às vezes deixam de ir na escola pelo medo. Qual que é o fator assim, psicológico que você analisa que pode causar essa série de ataques? Tem alguma explicação para isso? E como tranquilizar os pais para que eles possam também não fazer com que os filhos percam dias e meses e anos de novo, né, além da pandemia, em razão desses ataques ou ameaça de ataque? Infelizmente, o que eu vim mais conversando com os meus pacientes dentro do consultório para tranquilizar, pensando que poderia acontecer. Poderia, mas assim, não temos certeza de nada. É uma coisa que eu já falo no sentido até mesmo pra gente reduzir o nível de ansiedade, porque não adianta eu ficar ali com aquele pensamento de que, nossa, vai acontecer, é certeza. Não, não é. Não é certeza que vai acontecer. Tá, Natália, mas e se acontecer? Então, assim, infelizmente, eu sinto muito, mas eu tive que trabalhar com eles assim. Quais são as saídas da escola? Quais são as formas da gente se defender? Aonde a gente poderia se esconder? Tem a possibilidade da gente se defender? Porque, assim, depende muito do ataque, né? Se é uma arma branca, se é outro tipo de arma. Então, assim, tudo depende muito. E, assim, no momento é uma coisa. E a gente conversando dentro do consultório é outra. E é algo também que eu falo muito, ó, a adrenalina vai estar lá em cima, você vai ficar ansioso naturalmente, mas, assim, não tenta salvar a escola, tenta se salvar. Porque nós sozinhos a gente não consegue fazer nada no momento desse por outras pessoas. Então, assim, a ideia é que a gente primeiro se guarde ali. E aí, ali, guardadinho, se a gente conseguir fazer alguma coisa por alguém, a gente pode até fazer. Mas fora isso, não tem muito, né, o que a gente poder ali orientar as crianças no momento desse. Mas o que mais me pega dentro disso é assim, eu vi muitas escolas, né, colocando ali seguranças, aumentando a segurança dentro da escola, subindo o muro, colocando porta não sei o quê. E, nossa, um rolo, né? E assim, eu entendo por questão de segurança, até porque, pensando nos ataques que tiveram, teve entre eles um ataque de uma pessoa adulta, né, que invadiu uma creche. Então, assim... E vai além, né? Não é um aluno que está ali dentro da sala de aula e tudo mais. Então, até entendo essa questão. Mas essa situação, gente, começa dentro da nossa casa. Né? Eu preciso explicar, eu preciso saber o que meu filho está levando para a escola. Quais são os contatos que o meu filho tem nas redes sociais? Porque, assim, gente, eu levo para o lado da tecnologia. Porque, assim, da forma como aconteceu, para mim, assim, olhando um surto coletivo. E assim, ó, para isso acontecer, seriam o quê? Vários adolescentes que já estão passando, como eu disse, os sinais, que já têm passado por diversas questões dentro de casa, com amigos, familiares, e que estão numa rede onde as pessoas influenciam. Tem maldade, porque tem maldade. Então, assim, eu estou ali, vulnerável. Tá acontecendo várias coisas na minha vida e alguém vai lá e me dá um suporte. Que, assim, esse suporte vem de forma positiva ou de forma negativa. Às vezes até os próprios pais, né, colocam na bolsa da criança uma faca para se defender e afins.
achando que a violência vai resolver o problema, né? Sim, mas assim, eu entendo até esse aspecto, porque assim, é um medo muito medo. grande, né? Então, assim, às vezes, diante do medo, a gente acaba agindo de forma irracional. Mas assim, isso só gera mais medo, mais insegurança, e pensando que uma criança ou adolescente, ele nem deveria primeiro ter acesso a isso, e eles nem sabem usar isso. Usam de qualquer forma. E assim, às vezes a criança levou para se defender e acaba cometendo algum ato que nem era, não estava nos planos dela. Saiu ali, foi um erro de percurso, vamos dizer assim, né? Mas pensando nisso, como eu disse, se a gente não der o suporte, conversar com ele sobre isso, lógico, eu não preciso... eu sempre brinco muito com essa questão da violência, que é no sentido assim, eu não preciso ver tudo que passa na televisão para eu saber que existe violência. Diversos tipos de violência. Eu não preciso ligar no canal e assistir o balanço geral o dia inteiro para ver que tem violência em todo lugar. Eu não preciso ficar me alimentando daquilo. E principalmente as crianças. Então, assim, se você quer ver, beleza. Mas traga o mínimo disso para dentro da sua casa. O mínimo disso para a vida da criança. Assim como eu falava do Covid, eu falo, olha, quais são as questões básicas que eu tenho que passar para essa criança sobre o Covid? O que é o básico que ela tem que saber? Eu não preciso dar informação concreta, tipo, morreu 300 pessoas lá no país tal. Não, gente, qual é o concreto da coisa? Que é lavar a mão. Põe a roupa para lavar. Passar álcool em gel. É isso, esse é o concreto. Eu não preciso ficar trazendo informações desnecessárias que não vai mudar a vida dela. E dentro das escolas também a mesma coisa. E sobre os ataques também a mesma coisa. Não preciso trazer tudo o que acontece. E o mais importante, se acontece esse tipo de coisa, antes da gente conversar com o adolescente e a criança sobre isso, busca saber o que ele sabe. Sabe? Investiga. Porque a criança vai chegar em casa falando. A criança ou adolescente chega em casa comentando. Então, vai instigando a criança e o adolescente a falar para a gente ter conhecimento sobre o que eles sabem. Para depois eu trazer alguma coisa, às vezes, que seja necessária. Porque, às vezes, eu saio atropelando, contando coisas desnecessárias que não tinha necessidade. Sim. Sabe? Faz sentido, assim? Total. Ó, vamos fazer o primeiro sorteio, então? Agora a gente vai fazer da pizza. Da Francana ou qual? Vai fazer daqui a pouco? Tá. Voz da Consciência falou que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Pera aí. Tá. Deixa eu ver aqui. Fechou. Voz da Consciência, a gente vai fazer o sorteio então pelo Insta depois? A gente faz ao vivo? Pode ser? Tá. Fechou então. Natália, uma outra pergunta também que chegou pra gente, agora a gente vai entrar na parte da psicologia jurídica também, né? Que é a respeito da relação do casal, né? Como não deixar a relação do casal afetar o filho. Tanto aquele casal que tá junto, mas que briga o tempo inteiro e coloca os filhos no meio da confusão, quanto aquele casal separado também. Gente, não põe. Aquelas. Só não põe? Tem jeito. Brincadeiras à parte. Eu sei que é muito difícil. Dentro de uma relação, às vezes a gente ter discussões dentro de casa que a criança não vai ouvir. Mas é importante que a gente tente fazer isso ao máximo. Ao máximo, não incluir a criança nesse momento. Principalmente se a gente não souber conversar, se realmente for ter uma discussão. Porque a ideia é que a gente converse. Converse tranquilamente. Não tem a necessidade de brigar, mas claramente, às vezes ultrapassa, a gente briga, ninguém é santo, todo mundo, né? Então, assim, acontece. Mas a ideia é não transparecer aquilo e não brigar na frente da criança. Mas se acontecer, não finjam que não aconteceu. Se a discussão aconteceu, se a criança presenciou algo, conversem com a criança sobre aquilo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a criança não entende nada. Nossa, mas entende, hein? Melhor do que a gente. Então, assim, aconteceu a discussão, acabou ali, às vezes, até mesmo partindo para violência, alguma coisa assim, conversa com a criança. O que ela viu, o que ela entendeu. Explica para ela que aquilo não tem nada a ver com ela. Porque, em muitos casos, as crianças imaginam que os pais estão brigando por causa delas.
Sim, aí cria toda uma teoria na cabeça, Sim, né? então assim, ela pensa que ela é o mal do relacionamento. Então é importante que a gente explique pra eles, olha, não tem nada a ver com você, nós estávamos brigando por causa disso e disso. E assim, também a mesma coisa, trazer o mínimo de informação possível, não precisa da gente contar detalhes sobre a briga e sobre a relação, sobre a discussão, mas é importante, pelo menos aquilo que ela viu, eu preciso relatar. E essa questão também, às vezes, né? Vai levar a informação, né? Aí, dependendo também do que se leva, envolve muito a criança no meio da situação, sem necessidade, né? Sim. E depois começa a colocar a criança como se fosse um pombo-correio, né? Não tá conversando um com o outro. Não, Sim. vai lá e fala pro seu pai tal coisa. Não, vai lá e fala pra sua mãe tal coisa. E aí, ela fica no meio de um conflito que nem pertence a ela. Não. E ela vai tomando dores e aí vai dificultando até a relação, né? Não, e ela quer ajudar, né? Ela quer Justo, participar, ela quer ajudar pra resolver. eu sempre falo, eu não acredito que exista uma criança, gente, que queira o pai e a mãe separados. Às vezes, por mais que haja ali uma discussão, por mais que o relacionamento não seja tão bom, o mais legal pra ele, o mais importante é que essa família esteja reunida. Sim. Então, assim, o que ele puder fazer ali para que permaneçam ambos na mesma casa, isso vai acontecer. É do interesse dele. E quando eu faço isso com a criança, muitas vezes eu faço, às vezes ela não vai escolher ninguém, mas acaba gerando esse conflito. Será que eu escolher um lado? Será que eu tenho que escolher um lado? Será que eu tenho que ter uma resposta para isso que está acontecendo? E aí a gente parte para a questão da imaturidade, porque assim, e nem só da imaturidade, mas mesmo que fosse um adulto, que responsabilidade que esse adulto tem de resolver o conflito dos pais. E até pensando tanto no conflito, nas responsabilidades, quantos casais ficam casados durante muitos e muitos anos, mesmo com diversos conflitos, porque não vamos nos separar porque é criança, quando chegar na fase adulta a gente separa. E assim, gente, a melhor coisa que vocês fazem é separar. Desde o começo. Desde o começo, no sentido assim, claro, vai lá, se puder buscar melhorar, se puder buscar uma terapia de casal, se puder aí melhorar a relação e tiver interesse de ambas as partes, porque assim, casamento não é pra acabar, é pra gente tentar fazer dar certo o máximo que a gente conseguir, mas assim, tudo tem limite, até pras tentativas. Então, assim, não joga essa responsabilidade nos braços da criança, porque é uma responsabilidade muito grande. Não, nós estamos juntos porque você é criança e nós não queremos gerar nenhum trauma. Já instalou. Uai, a gente só casou porque você veio. Já se instalou o negócio ali. Então, assim, a criança fica com esse peso. Então, assim, eles ficaram juntos esse tempo todo pra me fazer bem. Mas ver as brigas também faz mal. E, às vezes, ter uma relação separada, pai e mãe, é muito melhor. A criança vai ter ali... Muitos dentro do consultório brincam. Eu tenho 2 casas. Eu tenho uma mãe e uma tia. Então, assim... trazendo isso de forma mais prática pra criança e mais lúdica... Ela entende que, eles vão sofrer? Vão, claro que vão, assim como nós adultos. Mas eles vão entender. Sim. Principalmente se a gente conseguir organizar aquilo. E não ficar trazendo esse conflito o tempo todo para a criança, às vezes, tentar resolver e assumir essa responsabilidade. E depois, né? Porque o pós-término ali, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, porque aí entra na questão que a gente vai abordar agora, que é a alienação parental também, né? Que, inclusive... É o que a gente vê muito, né? Entre os casais. Usarem os filhos para atingir, às vezes não é nem na maldade. Mas é uma forma, talvez, de se vingar, porque aquele relacionamento não deu certo. Sim. E aí cria na criança, também no adolescente, uma revolta, um sentimento muito pesado, né? Eu costumo dizer, assim, principalmente nas crianças, é fácil da gente... criar nelas imagens, lembranças de coisas que não aconteceram. Então, quanto mais eu falo mal do genitor para aquela criança, de um dos genitores, ela vai entendendo aquilo e, por fim, ela imagina até que aquilo realmente aconteceu. Então, assim, seu pai te bate, né? Seu pai te bateu, ou sua mãe fala mal de mim, né? Por um tempo, aí ela vai começando a assimilar aquilo e, por fim, aquilo se torna real, porque é tão falado para ela... que ela entende que faz parte realmente da vida dela. E ela começa a contar para as outras pessoas que é realmente isso que acontece. Por quê? Criança, gente, usa a imaginação.
né? E que bom que elas usam, mas também pode-se criar uma imaginação ali extremamente negativa, né? Uma imagem de uma pessoa que realmente não existe, e isso não acontece só por parte de pai e mãe, né? Mas pode acontecer pelos tios, pelos avós, que acabam trazendo essa parte de alienação parental. Inclusive, até esse mês a gente comemora, não vamos dizer assim uma comemoração, né? Mas essa parte da alienação parental, né? O mês da alienação parental, onde a gente traz bastante esse tema no sentido de tomar muito cuidado com isso, tomar cuidado com as nossas crianças, porque isso gera ansiedade, medo, porque aí a criança começa a ficar com medo de estar junto com aquele genitor. Claro, né, gente? Acontecem certos tipos de violência, sim, acontece. Mas também acontece essa que a gente cria na cabecinha da criança, que não é real. E isso tem interferência nas relações e que, além de prejudicar, o maior prejudicado para mim é a criança, né, gente? Mas, assim, prejudica não só a criança, mas o ambiente que ela convive, porque essa criança não quer ficar com a mãe, se ela não tem contato com a mãe, não tem contato com os avós, com os tios. Isso se estende para a família. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala e, de preferência, né, gente, não fazer isso. Se vocês decidirem se separar, né, separou, legal. Eu sempre falo para os pais, já se separaram, não é mais sobre vocês, agora é sobre a criança. Porque, assim, tem um ser no meio que a gente precisa atender as necessidades básicas dela. E, assim, não é sobre vocês. Foi lá, divorciou, tem ódio um do outro, não quer olhar na cara, beleza, não tem problema. Mas a criança aqui, ó, ela precisa ainda do pai e da mãe, ela precisa ser orientada, ela precisa de regras. Então, assim, tudo isso, ainda por conta da separação, não pode deixar de existir. E lembrar somente da discussão entre o casal. Porque, assim, a discussão entre o casal, depois da separação, no caso, deveria terminar, né? Sim. Mas, muitas vezes... vai estendendo. Se estende, vai longe, e a criança tá ali no meio, convivendo com aquilo, vendo aquilo várias vezes. Então, assim, acontece de tipo, a mãe vai buscar na casa do pai ou o pai na casa da mãe e dificultam pegar a criança, falam mal do posicionamento da mãe, às vezes invade ali a parte de educação, a mãe orienta de uma forma, o pai vai lá e desvalida aquilo. Então, a criança vai ficando confusa, tipo, em quem que eu acredito? Qual parte que eu entendo melhor aqui? Então, assim, isso é muito prejudicial no desenvolvimento. Outro assunto que a gente vê que tem tomado muito portais de notícias, redes sociais, enfim, é a questão do abuso infantil também, que infelizmente é uma realidade e se faz presente até dentro das casas, né? Como que você trabalha isso no consultório para que a criança se sinta confortável para trazer isso à tona e também para evitar que ela seja vítima de abuso? Você falou, né, principalmente dentro das... até mesmo dentro das casas, que na verdade é principalmente dentro das casas, né? A gente é muito ruim pensar nesse aspecto, mas a maioria das vezes acontece dentro da nossa casa ou dentro da casa de familiares, porque vem ali de pais, né, padrasto e tios, avós, então assim, literalmente está dentro da nossa própria casa. E é muito mais fácil estar dentro da nossa própria casa porque a criança confia naquela pessoa. Então, essa confiança transmitida desse adulto para essa criança facilita com que o abuso aconteça. Uma coisa que eu sempre oriento os pais é que, assim, sejam claros com as pessoas que a gente convive, de que vocês orientam os filhos de vocês. Porque, assim, ó, quando o assunto, principalmente questão de abuso, vamos pensar assim, abuso sexual, suicídio, sexo, é um negócio que ainda é um tabu, parece que a gente não pode falar nada. Então, quando vai falar sobre isso com a criança... parece que, tipo assim, não vamos comentar nada porque não vai acontecer. Mas, assim, eu preciso ensinar para a criança que ninguém pode colocar a mão, né? Um adulto não pode colocar a mão nas suas partes íntimas. Onde são as partes íntimas? A gente mostra para a criança. Na hora de tomar banho, o que a gente tem que tomar cuidado? Quem é que pode dar banho nessa criança? Então, assim, tudo isso são orientações que a gente pode dar para a criança. Tem diversos livros também infantis que trabalham essa parte de forma lúdica. Então, assim, não põe a mão aqui. Tem muitos livrinhos assim que demonstram, né, o que pode, o que não pode. E pensando nos adultos, tá ali numa roda de conversa com seus amigos,
entra num assunto lá e fala, não, eu oriento os meus filhos de que os adultos não podem pôr a mão nas partes íntimas deles. Eu converso, falo pra confiar em mim, que criança não tem segredo com ninguém, não tem segredo com adulto. E aí as pessoas já ficam meio assim. Se tem alguém ali no meio que faz esse tipo de coisa... Vai pensar 2 vezes. Vai pensar um pouquinho, pelo menos, porque, tipo assim, não, então a criança sabe que ela tem que compartilhar essa informação, que criança não tem segredo, que eu não posso encostar a mão nela porque ela foi orientada. Porque, em média, essa orientação não acontece. Porque a gente tem receio de falar. Às vezes, acreditando que a criança vai entender mal, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a ideia é orientar através do lúdico, mostrar isso para a criança e estar o tempo todo falando isso dentro de casa, assim, numa roda de adultos, que você orienta, que você tá ali para cuidar. E também fora de casa. Vai para casa de um coleguinha, não interessa na casa do coleguinha que seja. Olha, não pode acontecer alguma coisa, me liga. Então, assim, porque senão a gente vai prender a criança numa bolha para ela não participar de nada. Não tem jeito. A gente tem medo? Tem. Né? Mas não tem como a gente fechar ela ali, né? E não permitir com que ela participe. E dentro do consultório, o que eu mais... quando eu recebo, né, crianças ali que a gente tem algum tipo de suspeito, o primeiro aspecto ali dessa questão é me aproximar ao máximo dela. Porque, assim, para que a criança comente alguma coisa sobre isso, é muito difícil. Então, assim, para que ela seja clara nas palavrinhas dela, do jeitinho dela, é muito difícil que a gente tire isso dela. Então, a gente vai ali com calma, fazendo... Dentro do consultório, a gente trabalha com uma família que a gente chama de família terapêutica. Então, assim, são vários bonequinhos, né, que através dos bonecos a gente representa as pessoas da família. Então, através do lúdico, a gente vai contando, tipo, quem é essa pessoa na família, o que ela já fez, como que ela se comporta com você. E aí, a maioria das vezes, através da família, através de desenhos e, dependendo da criança, através da conversa, ela consegue trazer. Mas, de início, é muito difícil. Porque, assim, tem toda aquela questão de confiança. Porque, assim, eu sou adulta. Então, assim, ela foi abusada por um adulto. Pode ter sido por um homem, mas ainda assim é um adulto. Então, assim, eu sou uma pessoa desconhecida. Para ela chegar no consultório já falando tudo para mim, então, assim, eu preciso ir ali fazer um ótimo acolhimento primeiro e depois vir colhendo o maior número de informações para que a gente consiga descobrir isso. E reportar, né, para a justiça. E assim, você tem algum sonho em relação à psicologia com as crianças e os adolescentes? De pensar, nossa, eu gostaria que isso aqui acontecesse. Talvez que as crianças ficassem menos ansiosas, ou então que as crianças viessem de fato para terapia. Ai, o meu sonho, assim, eu gostaria muito que as crianças e adolescentes viessem sem nenhum tipo de problema, no sentido, assim... não esperar que aconteça alguma coisa para que eles possam vir fazer a psicoterapia. E porque isso vem na parte de prevenção, sabe? Vai entrar aí na puberdade, vem para psicoterapia, vamos falar sobre isso. Eu sempre falo para os pacientes assim, a gente não precisa de um problema para estar aqui, porque psicoterapia é autoconhecimento e resolução de problema. Então, assim, às vezes você tá lá na escola, acontece um negócio assim, você não sabe como resolver, eu vou te ajudar a resolver. Então, assim, a criança vai criando um repertório desde pequenininha para resolução de problemas, para entender as emoções, que são coisas difíceis e que nós, adultos, muitas vezes não sabemos lidar. Então, assim, ela vem para psicoterapia, ela não precisa estar lá na ansiedade, porque, de qualquer forma... Se ela vem ali sem nada, eu vou ensinar ela a reconhecer suas emoções, eu vou ensinar ela a resolver problemas, a entender como lidar com pessoas que estão passando por momentos difíceis, porque na escola, na convivência em grupo sempre tem, e até mesmo lidando aí com as questões de dentro de casa, com mãe, com pai, por orientação mesmo. Então, a ideia seria não esperar que chegasse num momento tão grave, para que a gente aí sim pudesse procurar ajuda. Penso nisso. Ó, gente, só um recado. A gente teve uma pequena instabilidade na nossa internet. A live está sendo gravada e transmitida também pelo Instagram, pela Voz da Consciência. A gente vai fazer o sorteio finalizando aqui também ao vivo pelo Instagram do Zoom.
Deixa um recado pro pessoal também a respeito das suas redes sociais para te seguirem, porque tem muito conteúdo legal lá também para os pais e responsáveis se interarem também, né? Sim, gente, eu sou péssima para falar o nome da minha rede social, mas eu acho que é Natália_O Ferreira. Tô lá como psicóloga infanto-juvenil. E assim, me sigam, porque eu sumo lá de vez em quando, mas eu apareço. Então, eu apareço trazendo vários conteúdos, conversando, dando várias dicas para vocês. E gostaria, assim, às vezes a gente não pode procurar ajuda ali de primeiro momento, mas só de ter um local que traz conteúdos pra gente, a gente tirar alguma dúvida por ali mesmo, né? Então, tô abertas para perguntas, quem quiser me procurar aí para um suporte mesmo, estamos lá no Instagram. Façam terapia, porque é importante para depois, no futuro, também não precisar chamar também a Lauane, a Priscila, falar, resolve isso aqui para mim, porque Exato. o negócio tá feio. Inclusive, amanhã é dia de terapia, é o dia que a gente fica muito bem, fica feliz. Feliz da bom, vida. É um dia bom, né? É um dia bom. Todo mundo tem que fazer terapia. Super, nossa. É importante. Demais, eu faço. Você faz também, né? Faço. Então tem que fazer. Tem 3, não, tem uns quase 6 anos já que a Lauane me aguenta, assim. Agora 3 anos ininterruptos, é muita coisa. É importante. Muito. Mas e a gente assim, nossa, vai ter alta, beleza. Mas assim, é uma coisa que ajuda muito, né, no processo de autoconhecimento, Sim. de tudo nosso, né? Eu falo mesmo. A lidar melhor com as coisas. Eu falo mesmo que a gente, eu e a Lau, que trabalha ali, né, na mesma abordagem em terapia cognitivo, eu sempre falo, gente, a gente tem um processo de alta, né, assim como os adultos, as minhas crianças e adolescentes também passam pelo processo de alta, mas a parte importante disso é que, assim, a ideia é que você futuramente vai precisar de psicoterapia de novo, porque você vai estar em uma fase diferente da sua vida, então é natural, vão surgir outros problemas para que você procure, mas a ideia é que a gente nunca mais procure a psicoterapia pelo mesmo problema que a gente procurou anteriormente. Resolver aquele ali para ter outros BOs na outros frente. BOs. A ideia é essa. Natália, muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. Eu espero um dia receber vocês 3 aqui, o trio. Vamos marcar. Vamos fazer uma mesa para falar sobre tudo, porque aí já Sobre aborda tudo. tudo, já fala da adolescência, relacionamento e todas as outras mazelas da nossa E a gente sociedade. fala pouco quando reúne essas 3, Então, nossa, vai misericórdia. dar certo, né? Vai. Mas muito obrigada pela participação. Volte mais vezes. Você é sempre bem-vinda aqui no Zoom. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Gente, deixa seu like aqui, se inscreve no canal do Zoom também, participe. Na semana que vem a gente tem uma convidada especial abrindo o mês de maio. E aí, a agenda vocês verão depois. Beijo, gente, até mais.